Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. E eu quero mostrar para vocês um presentaço que eu ganhei dos meus amigos aqui de Uberlândia, o Paulo Vitor e a Cida. São benfeitores aqui dos frades, amam os frades, e trouxeram para mim este presente lá de São Paulo. A obra selecionada do Khalil Gibran, do Sagrado ao Poético. Nós temos aqui 2 livros com as principais obras do poeta libanês. Nunca li nada deste poeta. Então aqui o volume 1, olha a capa, que coisa linda. O volume 1 tem as principais obras. O Profeta, que é a primeira obra do Khalil Gibran, e uma das grandes obras, né? Ele escreve, acho que tinha 15 anos, e depois de mais de 25 anos que ela foi publicada, O Profeta. Eu já vi capas desse livro, mas nunca comprei. Aqui tem também O Errante, Espíritos Rebeldes, Asas Partidas e O Louco. A folha de guarda, coisa linda, com motivos árabes, né? Ele também era pintor, o Khalil Gibran. Esses livros aqui é da Novo Século. Tem tradução do Afonso Teixeira e esta edição é de 2023. O volume 2 tem as obras Jesus, o Filho do Homem, Segredos do Coração e As Ninfas do Vale. Também tem um marcador com uma obra do Khalil Gibran. E junto aqui dessa caixa vem esse pequeno livreto com um texto da Cristiane Oliveira, As Narrativas de Gibran Khalil Gibran. Tem também fotos do poeta. E aqui, olha. E aqui também um selo, né? Era uma vida muito tumultuada. Ele nasce deixa eu ver aqui, em 1883, no dia 6 de janeiro, numa cidadezinha chamada Bishari. Só que o pai do Khalil Gibran, ele se envolve em muitas dívidas, em alcoolismo, então ele foi preso. E aí nós temos todo um conflito, né? Que ele teve que sair depois de Beirute. Ele é um emigrante, vai para os Estados Unidos. Então, voltando, né? Era uma família de cristãos maronitas. Nessa época em que ele nasce, em 1883, o Líbano era província da Síria e parte do Império Otomano. O pai de Gibran, acusado de fraude, foi preso, como eu falei, os bens da família foram confiscados, o que fez com que a família emigrasse para os Estados Unidos. O Gibran, o filho, a mãe e acho que 3 irmãs. Eles estabeleceram-se primeiro em Boston, num bairro de imigrantes sírio-libaneses, e ao matricular-se na escola, o nome de Gibran foi grafado então como Khalil Gibran. E é assim que ele será conhecido, né? Porque no original é Jubran Khalil Gibran, com J, né? Gibran, Khalil Gibran. Gibran, então, em sua formação, estudou no Líbano, depois ele foi para Paris também estudar. Ele perde a mãe, a irmã mais velha, ele perde a mãe e 2 irmãos no mesmo ano, uma morte, assim, uma doença terrível que estava assolando lá em Boston. Ele é cuidado pela irmã Mariana, a irmã mais velha. Ela fazia trabalhos de costura e ela ajudou a sustentar o irmão. Gibran, então, vai começar a desenhar também, e em 1904 ele vai conhecer Mary Haskell, que se tornou, então, sua benfeitora. Então é uma vida muito difícil, uma vida perambulando aí pelos Estados Unidos, depois foi para Paris estudar, em 1909. Então aqui a gente tem toda uma trajetória dele, que eu não conhecia nada desse poeta, né? Ele aqui tem também, depois, né, que ele vai se tornando um escritor, vários livros,
Ele vai morar sozinho em Nova York, em um apartamento, que os seus amigos chamavam de As Salma, o eremitério. E durante os anos que se estenderam de 1905 a 1920, Gibran escreveu quase que exclusivamente em árabe, publicando 7 livros na língua. Tem aqui uma história também de que ele havia se apaixonado, né, lá no Líbano, quando ele era adolescente, aí jovem, por uma moça chamada Ala Dair, uma moça libanesa de uma família abastada e tradicional de Beirute. Entretanto, essas diferenças financeiras entre as famílias, também diferenças religiosas, impediram o namoro. E os dois, então, fazem uma promessa de nunca mais se casarem, né? E ela só vai vê-lo depois de morto, porque ele vai morrer nos Estados Unidos, em 1931, em Nova York, no Hospital São Vicente, depois de uma crise pulmonar que havia o deixado inconsciente, e os restos mortais foram transferidos para o Líbano no dia 21 de agosto de 1931. Somente em sua morte o poeta pôde voltar para casa, né, voltar para o Líbano. Ele foi impedido também de entrar no Líbano, porque tem muitas questões interessantes na sua obra que criticam principalmente a questão da mulher lá no mundo muçulmano, né? E ele foi tido sempre como um estrangeiro, um sentimento aí de estar afastado da sua cultura, do seu lar, perambulando aí como imigrante, né? Pelos Estados Unidos e não poder retornar ao seu país. Gente, que vida, né? Merece um estudo mais profundo. Eu estou aqui comentando por alto aquilo que eu li. Que presente maravilhoso que eu ganhei, né? De um dos grandes escritores libanês, né? No caso aí, que a gente não fala muito, né? A gente fala muito dos ocidentais. Preciso conhecer essas culturas. Muito da poesia e da obra do Gibran tem referência aqui do Alcorão, esse misticismo, essa maneira de enxergar o mundo também. É muito interessante. Aqui tem umas palavras dele no livro O Poeta, em que ele fala da questão de ser estrangeiro, né, no mundo. Abre aspas. Sou um estrangeiro neste mundo. Sou um estrangeiro. E há na vida do estrangeiro uma solidão pesada e um isolamento doloroso. Sou um estrangeiro para minha alma e minha alma interroga minha alma. Sou um estrangeiro neste mundo. Sou um estrangeiro e já percorri o mundo do Oriente ao Ocidente sem encontrar a minha terra natal. Nem que me conheça ou se lembre de mim. Nem quem me conheça ou se lembre de mim. Sou um poeta que põe em prosa o que a vida põe em versos. E em versos o que a vida põe em prosa. Por isso permanecerei um estrangeiro, até que a morte me rapte e me leve para a minha pátria. Fecha aspas. Que coisa, né? Essa consciência aí de estar desterrado. E a obra tem essa questão mística muito forte, né? Ele pertence a um dos grupos influentes de poetas libaneses chamado Marjar, um movimento literário iniciado por escritores de língua árabe que emigraram para o continente americano vindo do Líbano, e da Síria e da Palestina na virada do século XX. Então é um movimento chamado o Majar. Com seus antecessores no movimento Al-Nahda, os escritores do Majar foram estimulados por seu encontro pessoal com o Ocidente e participaram amplamente da renovação da literatura árabe. O Gibran produziu uma obra literária acentuada e artisticamente marcada pelo misticismo oriental. Por essa razão, ele alcançou popularidade em todo o mundo. Sua obra tem influência marcantes aí com a Sagrada Escritura, com o Alcorão, com Nietzsche, com William Blake, e tratam de temas, né, como o amor, a amizade, a morte, a natureza, inclinações religiosas e místicas, entre outros. O Gibran, ele conheceu lá em Paris o Rodin, e ele, além de ser poeta, né, escritor, ele era também pintor. Então nós temos aqui algumas gravuras dele trabalhando sempre o preto e o branco. Fundo escuro. E aqui, olha,
algumas obras. A de cima, A Idade das Mulheres, obra de 1910, e a de baixo, Retrato de Émile Michelini, por Khalil Gibran, em 1909, essa de baixo aqui, ó. Mais algumas obras aqui, olha, Autorretrato e Musa, por Khalil Gibran, aqui ele fez a si mesmo, né, em cima. Esta obra aqui, Ilustração de O Profeta, por Khalil Gibran, esta. E a outra, Retrato de Amin Riani, por Khalil Gibran. Gente, eu gostei demais desse presente, eu vou ler com muito carinho. Então nós temos as principais obras aqui, olha, no volume 1, O Profeta, que é a grande obra do Khalil Gibran, ele é conhecido por esta obra, né? É a mais imponente de Gibran, ela foi escrita em árabe, quando o autor tinha 15 anos, mas não fora publicada. A obra vai sofrer diversas alterações ao longo dos anos, até que foi publicada em inglês no ano de 1923, 25 anos após ter sido escrita. É uma obra repleta de reflexões, em que ele expõe o ideal da vida abstrata. Ela conquistou mais de 300 mil leitores, e o livro foi traduzido em mais de 40 países e é publicado até hoje. Que coisa, né? Então tem temas aqui sobre vida, sabedoria, filhos, casamento, amor, esperança, família, morte, leis e outros temas. A outra obra é O Errante. O Errante foi publicado postumamente no ano de 1932. O manuscrito foi deixado por Gibran aos cuidados de Barbara Young, sua amiga e colaboradora. Que coisa, né? É um poeta assim que eu não conhecia nada. E são essas obras aí pra gente poder saborear, né? Eu vou trazer aqui para vocês. Lembrando que ele morreu em 1931. Então, O Errante foi publicado em 32. Esta obra, ao que tudo indica, a doença avançava em Gibran, afetando não só seu corpo, mas também seu gênio criativo. E aqui ele vai trazer também uma certa ironia, né? Ou um trecho. Mas tem pena de mim e de meu marido, porque não fazemos senão suportar-nos um ao outro em silenciosa paciência. E entretanto, tu e os outros consideram isto felicidade. Fecha aspas. Suportar o outro, né? Mais Espíritos Rebeldes, está aqui. Uma obra de 1908, em que o autor faz ligações entre o homem e a natureza, hominizando a natureza e animalizando o homem. Que legal. Depois, Asas Partidas, ainda no volume 1. Obra de 1912, é um romance que se pode designar como autobiográfico. Aqui Gibran relata o amor infeliz do personagem homônimo, né? O personagem chama Gibran também, por Ala Daher, chamada no romance de Selma Karami. É aqui que ele vai falar, né, desse amor que não foi concretizado, né? É um livro notoriamente anticlerical, põe em relevo o contraste entre as palavras e o comportamento do clero. Depois, o outro livro que está nesse volume aqui, O Louco, publicado em 1918. Primeiro livro escrito em inglês por Gibran. É composto de parábolas curtas, em que Gibran fala da natureza, do comportamento humano, das virtudes, da filosofia de vida, das filosofias de vida, né? Esperanças e incertezas que povoam o coração, que pulsa pela vida e suas surpresas. No volume 2, gente, nós temos Jesus, o Filho do Homem, publicado em 1928. Temos aproximadamente 77 personagens, sendo que 16 deles são mulheres. Algumas dessas figuras dramáticas foram criadas por Gibran e outras foram extraídas do Evangelho. Aqui ele vai mostrar nesse livro, Jesus, o Filho do Homem, a imortalidade de Jesus, já que para o escritor, todos nós somos filhos de Deus, e Jesus é o que consegue maior destaque. Para Gibran, Jesus é filho do homem comum carnal, o que nos torna mais próximos do próprio Deus. Nossa, que coisa! Mais uma obra aqui, ó, Segredos do Coração. É uma obra que tem como inspiração o conto homônimo contido na obra Uma Lágrima e um Sorriso, escritos por Gibran. Aqui nós temos contos, poemas em prosa,
meditações filosóficas, parábolas, sentimentos e percepções que simbolizam a vida de Gibran, que caminhava entre tristezas e alegrias. Não tem a data de publicação desses contos. E o último aqui, Ninfas do Vale, publicado em 1906. Ninfas do Vale é composta por 3 novelas que dão vazão aos ódios revolucionários de Gibran. Esta obra ele aborda o sonho e a esperança de um dia encontrar a vida ideal personificada num homem ou numa mulher que é pervertida pelo homem. Que coisa! Podemos então vislumbrar nesse Ninfas do Vale o amor romântico, a defesa feita repetidamente por Gibran, não somente dos direitos da mulher, mas sobretudo dos direitos do coração. Então ele questiona muito a questão da mulher, como eu falei, né, lá na cultura islâmica. Meu Deus, que delícia de presente, né? Tão bom você ser amado e ganhar presentes, sabe? Assim, como eu falei, né? Eu gosto muito de ler. Gente, assim, eu não ia falar isso aqui agora, mas eu sou um padre franciscano que sempre amei ler. E não vejo isso como uma questão problemática. Porque muitas vezes, assim, a gente recebe comentários, né? Nossa, mas você já leu tanto e não perdeu a fé? A professora também falou isso pra mim. Eu falei, mas uma amiga minha falou, por que você não diz pra ela? E você, que já leu tanto e perdeu a fé? Não tem essa questão de achar que porque é padre não pode comentar livros, não pode falar de literatura. Claro que pode. Grandes mestres da igreja foram grandes escritores, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Paulo, né? Tantos outros que escreviam e liam literatura greco-romana. Então a gente recebe, como eu já recebi aqui no canal, né, um comentário estranho de uma fulana dizendo, né, você parece padre. Eu sou padre com muito orgulho, sabe? Porque foi nessa vida franciscana que eu vou falar mais da minha vida de leitor, pude desenvolver meu desejo de ler, né? Conhecer. A gente tem, graças a Deus, oportunidade de ler bastante, né? De estudar, de ter contato com livros, com filosofia. Porque muitas questões, assim, as pessoas acham que porque você tem fé, você é uma pessoa ignorante, alienada do mundo. Não. Eu discuto filosofia, falo de literatura sem medo, né? Porque o problema aqui não é a questão da fé. O problema é você respeitar o outro, você acolher nas diferenças. Não se pede tanto respeito pelas diferenças. Então, se você é padre, se você é frei, fala de literatura, não é que você está fazendo proselitismo. Acho que você tem que respeitar qualquer pessoa que fala aqui na internet sobre livros, né? Isso é o mais importante. Aqui a gente vê um homem de fé, um místico, falando de literatura, né? Escrevendo. Olha a Adélia Prado, né? Ganhou o prêmio Camões. Uma mulher religiosa que fala de literatura, né? Então vamos aprender a respeitar quem tem fé. Porque muitas vezes acho que quem tem fé não tem capacidade de raciocínio, de falar de livros, né? Então debocha das pessoas, né? Debocha de quem tem fé, de quem lê, e mesmo sendo padre, né? Não tem nada a ver um negócio com o outro. Eu gosto de ler desde pequeno, né? E a igreja promove, assim, ela ajuda a gente nos seminários, nas faculdades a estudar, a ter essa mente lúcida, aberta, né? Para debater, questionar também, se posicionar. Eu não tenho vergonha, eu sou um frei franciscano com muita alegria, com muita honra, falando sobre livros. Então, se você vai comentar aqui, né, comente respeitando, como eu respeito todos os outros canais que eu assisto e comento, né. Então, assisto canais de psicólogas que falam de livros, sabe, pessoas do dia a dia comum. Então, tem o canal também da Claire Scores, que é uma irmã de outra denominação religiosa, né, mas que tem uma sabedoria. Nossa, gosto muito da Claire Scores. Ela tem fé e é uma mulher que fala de livros com uma sabedoria. Então, sempre que você for entrar para debochar do outro, pense antes, né?
respeite quem está falando de livros. Então eu estou aqui, como eu falei, para falar com o coração aberto, né? Claro que eu estou aberto também a críticas, mas não críticas debochadas, né? Que quer menosprezar o outro. É uma outra questão interessante também, é a gente aprender que a internet, por ser uma terra de ninguém, você não tem direito, né, de vir rir das pessoas, sabe, de menosprezar. O que mais tem são ofensas, né? Então, assim, vamos ler primeiro. Vamos ler, por exemplo, Shakespeare completo, né? Se pudesse ser no original. Vamos ler Dostoiévski, Gogol, Tolstói, Cervantes, né? Literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. Vamos ler Dante Alighieri. Aí depois talvez possa vir comentar alguma coisa, né? No caso aí, para você respeitar o outro, você tem que elevar um pouquinho a sua cultura, né? Para você aprender a escrever e olhar com mais amor, com mais empatia o próximo, né? Independente de fé, independente de qualquer coisa. E as pessoas que têm respeito e amor, né? Que estão aqui comentando, são tantas pessoas legais, o Ludi, né? Que está aqui, eu assisto o canal dele, o Sidney, tantos outros, né? A Tatiana Feltrin, que eu gosto muito. Então são pessoas que eu respeito e que sempre me trataram muito bem aqui na comunidade de livros. Sabe que sempre o Christian Assunção, gosto muito do canal dele. A Laura, que é psicóloga, né, ela fala, sou psicóloga que adora prescrever livros. Que canal gostoso, sabe? Cheio de empatia, de amor, de vida. Aprendam com essas pessoas. Eu estou aqui mais um, mas com muita simplicidade, falando de livros. Quando você ganha um presente desse, né, que eu nunca tinha lido nada sobre o Khalil Gibran, só vi propagandas assim do livro O Profeta, você desperta, né, para algo tão gostoso, né, que eles vão ler também. Os meus amigos que me deram, Paulo e a Cida, a gente vai comentar depois sobre livros. Que é isso que enriquece a gente, sabe? Você tá aqui comentando sobre livros, outra pessoa fala, olha, eu li isso, gostei demais. Você indicou, você já leu esse, né? Já teve gente que comentou aqui de livros, eu já fui atrás. Então é compartilhar conhecimento. Independentemente se eu tô lendo ruim, se eu tô falando errado, né? Sabe, o importante é respeitar. Como a gente respeita, né, todos os outros canais. Mas não vou falar disso mais não, porque o meu intuito aqui não é ficar desabafando, que eu detesto esse tipo de coisa. É falar de livros mesmo, para quem interessa e tem um coração aberto pro mundo da literatura, né? Que é um mundo maravilhoso, a gente nunca vai desistir disso. Um dia a Tatiana Feltrin escreveu para mim, né? Vamos continuar lendo bons livros. Porque o pessoal parece que fica numa guerra, né, na internet. Esses canais, muitas vezes, sabe, um com o outro. Ela falou, vamos seguir, Frei Joaquim, lendo bons livros. É isso que eu faço, tentando sempre aprimorar os estudos, né, respeitando quem pesquisa, como a Tatiana faz, sabe? Respeitando quem está buscando aí levar conhecimento com amor, com alegria, aí crescer como pessoa humana. Então é isso, gente. Presente maravilhoso. Khalil Gibran. Vou ler com muito carinho, vou trazendo aqui um pouco desses livros para a gente conhecer um grande escritor, que eu não sabia nada dele, né? Aí do Líbano, Khalil Gibran. Um abraço, muito obrigado ao Paulo e à Cida pelo esse presente maravilhoso. E até mais.